esteja com todos vocês. Amém. É um privilégio muito grande poder estar aqui junto com vocês nesta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus, um homem que se despojou da sua glória, veio a este mundo por mim e por você e nos deixou algumas tarefas, nos deixou algumas responsabilidades para que nós pudéssemos continuar aquilo que Ele iniciou um dia. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Em João capítulo 3, capítulo 4, diz assim, que era necessário Jesus passar por Samaria. Hoje é necessário que a igreja do Senhor Jesus pare por um dia de atenção para interceder, para orar, para lembrar destas realidades que nós acabamos de ver aqui. Mas muitas vezes a igreja, no modo geral, ela faz uma apresentação linda. Ela vê uma peça como esta, um vídeo, testemunho real de pessoas morrendo pela causa da fé. E o dia de amanhã, na segunda-feira, terça, quarta, quinta, a gente esquece dessas realidades. Hoje sairemos daqui com o coração cheios de alegria, de temor e tremor a Deus. Sairmos daqui hoje pisando nas nuvens, com uma consciência boa para realizarmos a obra do Senhor. Mas em seguida, vem exatamente essa última apresentação. O inimigo, ele lança em nossos corações, em nossa mente, os afazeres deste mundo, os problemas, as lutas, as dificuldades, as guerras internas, os nossos pecados de estimação. E tudo isso faz a gente esquecer o espiritual, faz a gente esquecer a responsabilidade que temos no mundo espiritual. Satanás, ele não para dia e noite, mas a igreja para, muitas vezes. Começa-se por uma igreja dividida, por um cristianismo dividido. Hoje nós vivemos um cristianismo dividido, no Brasil e no mundo. Cada um defende a sua própria placa. Cada um defende a sua própria ideologia. E esquecemos da realidade que está diante dos nossos olhos. Então, meus amados, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que cada palavra, cada louvor, cada música, tudo que foi dito aqui hoje, não deixe que o diabo venha roubar isso de vocês nunca mais. Não deixe que o inimigo venha tirar isto de vocês nunca mais. Eu quero contribuir com vocês hoje, lendo uma realidade que o mundo está passando até o dia de hoje. Presta bem atenção no que vai ser lido aqui. E depois eu vou falar disso daqui. Não coloca agora não, meu irmão, senão pode tirar a atenção dos irmãos. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção nesses 3 versículos. Que diz assim, Daniel capítulo 3, e verso 4 a 6. Para ganharmos tempo, eu vou ler. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas.
quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostre-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha ardente. Amados, paramos aqui um minuto para pensarmos no que a Bíblia está dizendo. Primeiro, o rei Nabucodonosor era um rei representado por Deus na terra. E este homem recebeu tanto poder, ele recebeu tanta glória para governar a terra, os homens, e transmitir e dar a Deus toda a honra e toda a glória. Mas esse rei, ele puxou para si próprio, como fez Satanás um dia, a honra e a glória para si próprio. E ele construiu uma estátua de 30 metros de altura, com 3 de largura, de ouro puro, e deu essa ordenança, que todos os homens, de todas as nações, povos e línguas, prostrassem-se diante dessa estátua. Hoje nós temos na terra 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Dessas 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, pelo menos 3 bilhões e 700 ainda não escutaram acerca do Evangelho e nem sabem quem é Jesus Cristo. Esta realidade eu vivi por muitos anos ao lado de milhares de pessoas que não sabiam quem era Jesus Cristo. Porque desde criancinha elas cresceram aprendendo. Agora eu peço para o irmão colocar a primeira imagem. Aprendendo que esta imagem que vocês vão ver aí agora é o Deus dele. E que não existe outros deuses além dos deuses hindus. Pode ser essa imagem, irmão. Era outra, aquela imagem alta, de 30 metros de altura. A primeira. Então eles crescem desde criança, sabendo que esse é o Deus deles. E eles não podem nunca abandonar a fé. Aquela estátua alta, uma estátua de cimento, isso, essa daí, obrigado. Então eles crescem, as crianças, sabendo que esse é o Deus deles. E eles se prostram, homens, mulheres e crianças, todos os dias pela manhã. Eles passam, prostram-se diante dessa estátua, dá suas ofertas, faz suas oferendas, e depois cada um segue para a escola ou para o seu trabalho. Se um hindu, somente dentro da Índia hoje, nós temos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Evangelho chega a 2% dessa população. São cerca de 1 bilhão e 150 milhões de pessoas que não sabem do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo. É proibido a pregação do Evangelho. Para pregar o Evangelho temos que fazer amizade com a pessoa. E depois de anos, quando pegamos confiança naquela pessoa,
nós passamos a falar de Jesus Cristo. E mesmo assim, se essa pessoa te denuncia para o governo, você pode ser preso, ou você pode ser torturado até a morte, ou você é expulso do país. Quando os fundamentalistas nos pegam, mata diretamente o missionário, o pastor que é pego evangelizando. As crianças na Índia, elas adoram, os indianos adoram cerca de 33 milhões de deuses. E o Deus principal deles é este Deus que vocês vão ver aí agora. Aquela imagem que tem 10 braços. Isso, irmão, muito obrigado. Essa é a imagem da deusa Durga. Ela tem 10 braços, porque conta-se a história que na época que houve a guerra dos deuses, dos Exus, ou seja, a guerra entre Satanás, os deuses menores deram poder para ela, essa jovem, sair e guerrear no mundo espiritual. Então outros deuses mais fracos deram seus poderes para ela, e ela foi para o mundo espiritual, venceu a batalha, e ela voltou com 10 braços, que significa os 10 poderes desse Deus. Essa Durga, os indianos e pessoas de toda a Ásia adoram essa deusa como uma deusa principal da Ásia. Eles se matam por causa dessa deusa. Se uma pessoa diz que ela não é verdadeira e o nosso Deus é verdadeiro, você é sujeito a ser apedrejado em praça pública. Esta é a situação do mundo hoje. Esta é a situação de uma nação onde eu vivi 9 anos. A outra imagem, essa outra imagem chama-se Kali. Ela é conhecida como a deusa da morte. Ela tem 4 braços. Sabe o que aconteceu? A Kali, ela é irmã da Durga, da primeira deusa. Como outros deuses deu poder para a irmã dela, e quando ela voltou, todos fizeram festa para ela, o coração dela se encheu de inveja, de raiva, e ela passou a ser uma pessoa má. Então ela pegou uma foice na mão, e no escuro, quando ela estava saindo de casa, a primeira pessoa que apareceu no escuro, ela cortou a cabeça da pessoa. E quando ela viu que acendeu a luz, era o próprio marido dela. Então ela pisou em cima dele e ela partiu pelo mundo afora, matando todos os homens que elas encontravam pela frente. Então, no pescoço dela tem um colar de caveira de pessoas, de gente, ser humano. Ela tem uma foice em uma mão, ela tem na outra mão uma cabeça de gente, e ela está pisando sobre o marido dela, e em volta dela tem uma série de demônios. O próprio Satanás tem templos enormes para ele, onde ele se apresenta como o príncipe das trevas, onde crianças, adolescentes e jovens, moços, velhos, pessoas de todas as idades, se prostram todos os dias, meus amados, diante de Satanás, para prestar culto. Pessoas morrem, crianças são sacrificadas, meninas, as mulheres dentro da Índia e alguns países da Ásia, como China, Bangladesh, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Sri Lanka, esses países não valorizam a mulher, como também o Irã, Sudão, Uzbequistão, todos esses países, eles não valorizam a pessoa da mulher. Dentro da Índia, somente dentro da cidade de Calcutá, preste bem atenção nessas informações. Como diz a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Tem um lugar de prostituição de crianças de 5 anos de idade. Amados, são cerca de 35 mil prostitutas a partir de 5 anos de idade. As meninas, elas são vendidas
trocada por uma cesta básica. As mães entregam as suas filhas e os homens pegam e levam para a prostituição. Amado, essa é a situação da nossa terra. Essa é a situação do nosso mundo hoje. Sabe por quê? Porque um dia, este homem, um rei, ele decretou: todos os povos, de todas as línguas, todas as nações, se prostrem diante dessas imagens e adorem. Isto é de cortar o nosso coração. Isso é de cortar o nosso coração, de saber que milhões de pessoas não conhecem o Senhor e morrem nas mãos do diabo. Essa outra imagem que eu vou mostrar para os amados. Isto mostra a consequência de um país que vive sobre trevas, que vive na idolatria. Isso daí é um sacrifício que eles fazem com uma criança. Os pais levam para os homens que chamam-se portadores da sabedoria, que dizem que fazendo esse tipo de sacrifício, a criança será abençoada e as suas enfermidades, elas vão embora. Só que muitas vezes essas crianças são mortas a sangue frio, sem conhecer o Senhor. São milhares e milhares de crianças mortas. Tem outras imagens muito fortes que muitas vezes não dá nem para mostrar em uma igreja. A outra imagem, por gentileza, amado, das crianças sendo escravas. Aí são as crianças escravas, mão de obras forçadas, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, que apanham, que muitas vezes são mortas, caem nesse campo de concentração de trabalhos forçados. As meninas prostitutas, muitas vezes pegam AIDS, elas são lançadas pelas ruas e ali ninguém cuida e morrem. O caminhão passa recolhendo pessoas mortas pelas ruas. A Índia é um país de 3 vezes menor do que o Brasil, territorialmente falando, e 7 vezes maior em sua população. As pessoas tropeçam umas na outra. O ser humano não tem valor nenhum. Irmão, faça outra imagem do trem. Esse é um dos sistemas de transporte na Índia. As pessoas muitas vezes, elas caem do trem, o trem passa por cima, espedaça e fica os pedaços de ser humano, porque não tem valor. São sofrimentos, dor que as nações passam hoje. E nós, como igreja do Senhor, o que nós vamos fazer? Quero chamar a atenção dos irmãos. Obrigado por enquanto, meu amado. Deixa só um vídeo preparado para o final, tá? Por gentileza. Irmãos, quando o rei Nabucodonosor decretou que todos os homens, que todos os povos prostrassem-se diante da estátua e o adorassem, 3 homens decidiram não se contaminar com o rei. Eles decidiram não se contaminar. E veja bem, Satanás, ele está com seus olhos abertos, dia e noite, 24 horas, olhando para você, olhando para mim, para nos acusar de qualquer coisa errada que a gente fizer. Esses homens decidiram no seu coração. E os homens usados por Satanás imediatamente foi até o rei Nabucodonosor. E ele disse ao rei: há 3 homens que não obedecem suas ordens e não adoram também os seus deuses. E o rei, chamando Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse assim: as ofertas de Satanás que também vêm para nossas vidas
foi também para Sadraque, Mesaque e Abednego. Palavra de rei não volta atrás. Mas esse rei, ele voltou atrás. E ele disse: vocês estão dispostos, quando ouvir o som dos instrumentos, se prostrar e adorar a estátua de ouro que eu fiz? E eles disseram: olha, Nabucodonosor, o Deus que eu sirvo, Ele pode me livrar das tuas mãos e também da fornalha ardente. Mas se Ele não quiser nos livrar pessoalmente, individualmente, nós estamos tomando a decisão que nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses. Aleluia! Meus amados, Sadraque, Mesaque e Abednego tomou essa decisão. E eles disseram ao rei que eles não iam se render diante dessa situação. E eles foram para a fornalha ardente. E quando o rei lançou esses 3 homens lá dentro, junto com eles, junto com aquele rei, não tinha as pessoas miseráveis, pobres, os favelados, mas ali tinha professores, ali tinha encantadores, prefeitos, governadores, tesoureiros, juízes, magistrados. Estava ali junto para ver a hora que o servo de Deus iria cair ali morto. Mas quando eles lançaram esses 3 homens, o rei e toda a sua cúpula, eles olhando e eles admirados: nós lançamos 3, mas agora estou vendo 4. Glória a Deus. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Glória a Deus. Estes homens tiveram a sua fé provada no fogo. Estes homens tiveram a sua fé provada até o último limite. Agora eu chamo a atenção para grandes e pequenos. Agora eu chamo a atenção de vocês. Aqui na rua Leandro Campanari. Aqui eu chamo a atenção, meus amados. Esta igreja aqui, Igreja o Brasil para Cristo, que o Senhor colocou neste local para ser a luz deste local. Vocês estão preparados para entrar na fornalha ardente? Pense, meus amados, antes de responder para você mesmo. A igreja está preparada para entrar na fornalha ardente? Você individualmente está preparado para enfrentar a situação deste mundo? Vocês sabiam que nós estamos vivendo nesse exato momento, no início da igreja ser provada como ouro é provado no fogo? Deus está falando deste púlpito. Eu tenho certeza que Deus está falando para vocês toda semana. O Espírito do Senhor está falando com essa igreja toda semana. Mas quantos têm se levantado e têm dito: Deus, Senhor, eis-me aqui? Até quando nós vamos cruzar os nossos braços e ver milhares e milhares de pessoas descendo a sepultura, indo para o inferno, e a igreja do Senhor, uma igreja rica, uma igreja que tem a revelação da vida, uma igreja que tem as palavras de vida eterna? Até quando que vamos ficar cegos como igreja? Até quando que vamos defender os nossos centavos? Que não vamos colocar a mão no nosso bolso e ofertar para que outros vão até os campos e preguem o Evangelho?
Até quando vamos defender o nosso carro, a nossa casa, o nosso bem-estar, a nossa zona de conforto? Jesus não chamou nenhum de nós para isso. O Senhor nos chamou para sermos testemunha. Jesus disse: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Amada, a ordem de Jesus é quando Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Aleluia. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor não mandou a gente inventar nada, mas o Senhor mesmo, Ele deu a sua palavra. Ele disse: vão. O Senhor diz assim: olha, você não vá lá na igreja Brasil para Cristo e invente alguma coisa lá, ou para um pastor daqui inventar alguma coisa. Não. Ele disse: ensina para o povo tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então não é a palavra do missionário, não é a palavra do pastor, não é a palavra de um ou de outro, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Glória a Deus. nós não temos nada aqui neste mundo. Nós não temos nada aqui neste mundo. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O carro que nós temos não é nosso. A casa que nós temos e moramos não é nossa. Quer saber como? Se não pagarmos o IPVA do carro todo ano, não podemos rodar com ele. Se não pagamos o IPTU, a prefeitura vem e toma a nossa casa. Então nós não temos nada neste mundo. O Senhor Jesus disse para que nós investimos naquilo que é eterno. O que é eterno vai permanecer para sempre. Mas o que é deste mundo vai permanecer neste mundo. O que é de Satanás vai ficar com ele. O mundo jaz no maligno. Hoje muitos estão perdendo tempo na frente da televisão. Muitos estão perdendo tempo falando de coisas ilícitas. Outros estão perdendo tempo ainda com o pecado. Temos que nos levantar. Temos que abrir os nossos olhos. E temos que fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Individualmente, uma decisão individual. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Deus não quiser, eu estou disposto a morrer pela causa do Senhor. Nós passamos, quando eu cheguei na Índia, com a minha filha menor de 1 ano de idade, eu já tinha vivido no Peru, dentro de uma das maiores favelas da América Latina. Quando eu cheguei no Peru, com a minha esposa e a minha filhinha de 45 dias de nascida, fui viver no meio dos terroristas, do Sendero Luminoso, ali para a glória do Senhor. Implantamos uma igreja, batizamos 23 pessoas em 2 anos, e deixamos uma igreja estabelecida. E uma das pessoas alcoólatra que morava perto da igreja, para a glória do nosso Deus, hoje é o pastor da igreja. Glória a Deus. E o Senhor muito tem feito por aí afora. Quando cheguei na Índia, eu fiquei primeiro 2 anos. Acho que o Lau e a Ana vai lembrar disso. 2 anos. 12 anos atrás, um missionário que já estava trabalhando na Índia, um missionário americano casado com uma alemã, uma moça alemã, eles tinham 3 filhos. A esposa chama Carol e o missionário Stanley. Eles fundaram um leprosário na Índia e também um orfanato. E um dia ele saiu com um filho de 8 anos de idade e um filhinho de 11. A esposa ficou em casa com a filha de 12 ou 13 anos
fazendo a janta, ele foi visitar o orfanato e quando ele estava voltando para casa com seus 2 filhinhos, um grupo de fundamentalistas hindus chegaram perto do carro, com eles dentro, atiraram gasolina no carro e colocaram fogo. Os 3 morreram ali, queimados vivos. 2 anos antes de eu partir para a Índia. Amados, estas mortes, estas perseguições, elas acontecem todos os dias e todas as horas. Tem irmãos nossos morrendo em um desses países. Quando eu ainda estava na Índia, 5 anos atrás, um grupo muito grande de fundamentalistas, eles invadiram a cidade de Orissa. Eu testemunhei pessoas que fugiram desse local, se reuniram conosco, pastores, onde eles, os fundamentalistas, entravam dentro da igreja, matavam o pastor, cortavam a cabeça do pastor na frente da congregação. Outras vezes violentavam adolescentes na frente da igreja e depois matavam os irmãos ou colocavam fogo na congregação. Morreram centenas de pessoas 5 anos atrás. E eles vinham e estavam para chegar na cidade de Calcutá, onde nós estávamos. Muitos missionários de outros países fugiram. Nós permanecemos aí, junto com os irmãos que já estavam conosco. Na Índia, um homem, mudando um pouco o testemunho, o homem que tem 3 filhas, como a mulher não tem valor na Índia, o homem que tem 3 filhas, ele é considerado amaldiçoado pelos deuses. E eu tenho 3 filhas. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, as 3 também são missionárias, nos acompanham, pregam o Evangelho. A minha filha do meio, a Mariana, ela quase foi expulsa da escola. Fomos chamados na escola 2 vezes, porque ela estava pregando para as crianças muçulmanas. E aí os pais, os muçulmanos, chamou eu, a minha esposa, junto com a diretoria, para impedir que a minha filha falasse de Jesus na escola. Vim de uma família, que a minha mãe era uma mãe de santo. Eu nasci quase que dentro do centro de candomblé, umbanda, quimbanda. Cresci dentro desse clima espiritual. E depois de certo tempo, Satanás destruiu totalmente a minha vida. A vida da minha família toda. Eu venho de uma família, sou da Bahia, uma família de 14 irmãos, 9 irmãos e 5 irmãs. E aí o diabo destruiu toda a minha família. E cheguei aqui na cidade de São Paulo com 13 anos de idade, mal sabia assinar o meu nome, e aí o mundo me engoliu de uma forma terrível. Eu cheguei até o submundo das drogas, cheguei a ser preso em praça pública, levei tiro de polícia, de bandido, bati, apanhei, tudo que não presta aconteceu comigo. Fui punk, careca, arruaceiro, tudo, meus amados. Então Satanás, ele me fez do jeito que ele quis. E depois o Senhor me tirou de lá do fundo do poço. Glória a Deus. O Senhor me tirou de um lugar onde o ser humano não entra. Aleluia. Eu tive 5 overdoses na minha vida. 3 overdoses de cocaína injetada e 2 overdoses de LSD. E o Senhor me libertou, o Senhor me livrou de todos esses males. Dentro da Índia, pregando o Evangelho através do meu testemunho, que a minha mãe, ela adorava cerca de mais de 70 imagens de escultura. Eu não precisava falar para os indianos que os deuses deles estavam errados. Mas eu dizia que os deuses, aquelas estátuas, o Deus que não vê, não fala, não ouve, não anda, não faz nada, não pensa, ele nada pode fazer pelo ser humano, e contava o meu testemunho. E através, ali dentro do campo, o Senhor salvou, primeiramente, 6 rapazes, na idade de 18 anos, 20 anos, se converteu ao Evangelho. Os primeiros convertidos. Glória a Deus. Imediatamente, 1 ano depois
discipulando esses jovens. Quando nós começamos a batizar esses jovens, aí a perseguição veio para mim e para a minha família. Eu fiquei proibido de passar em alguns bairros, porque um grupo de fundamentalistas queria me matar. Então eu fui avisado por outros pastores, por missionários, pessoas, para não andar mais em determinados lugares. Um dos nossos rapazes foi expulso de casa e nós tivemos que acolher esse rapaz. A outra apanhou, um outro rapaz pegaram ele na rua, bateram nele porque ele se tornou cristão. Lá, especificamente na Índia ou na China ou na Rússia, nesses países da igreja perseguida, quando se converte uma pessoa que vai se batizar, eles têm que fazer uma declaração dizendo que a partir daquele dia eles não são mais hindu e que agora eles passam a ser cristão. Um advogado tem que fazer isso, ele tem que ir até a corte do governo, tem que pagar uma taxa para depois ele ser liberado para ser cristão. Muitos são mortos. As mães, elas colocam veneno na comida do filho para matar o filho. Porque para as famílias é melhor ter o filho morto do que ter o filho servindo a esse Jesus que o Ocidente prega. Essa é a situação que eu vivi ali. E para a glória do nosso Senhor, durante 9 anos, o Senhor nos deu ali, para a glória dele, 2 igrejas, 3 congregações. Hoje nós temos mais de 500 crianças frequentando as igrejas, as escolas de futebol. Nós temos 7 obreiros de tempo integral trabalhando. Temos 3 pastores indianos que nós formamos, ganhamos para Cristo. Irmãos, os mesmos que estavam adorando essas imagens, agora eles estão adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eles estão adorando o nome do Senhor hoje, sobrevivendo pela graça de Deus, porque a igreja, ela intercedeu, orou e contribuiu. Alguém acreditou, alguém foi. Eu passei por privações com a minha família, com as minhas filhas. Nossa vida não tem sido fácil. Adaptação, transcultural, tantas coisas têm acontecido. Mas nós estamos firmes para a glória de Deus. Glória a Deus. O ano que vem estaremos voltando para a Índia, para uma outra cidade, para um outro desafio, porque nós precisamos pregar o Evangelho. E eu quero desafiar vocês a serem intercessores, a ir conosco, a participar conosco, a estar conosco dia e noite, pregando o Evangelho, para que esse povo venha conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu quero passar um vídeo, ele é bem curto, ele tem 4 a 5 minutos, que é um resumo do nosso ministério ali na Índia.